saga mais prestigiada do século não acabou. Dois povos, velhos conhecidos, novamente em disputa. 90 minutos. Tudo ou nada. E nesta arena não há mocinho, nem vilão. A cobrança continua e ano que vem tem mais pra disputar. Conhecer o que é pressão e o que é inferno. Falar até papagaio fala. Alisson, ele está com a cadeira. É Libertadores pra gente. Vai demorar hoje, somos Palmeiras versus Flamengo. Supercopa do Brasil 2. Exibição única. 28 de janeiro. Na tela da Globo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, dá até arrepio, né? Ver esse começo de vídeo aí, parece até um trailer de filme. Flamengo versus Palmeiras, faltam apenas 6 dias. A gente vai falar também sobre o Agustín Rossi, né? Já era, ele assinou com o Al Nassr e não vai chegar no time do Flamengo antes do meio do ano. Vou explicar melhor a situação para vocês. Sobre o João Gomes, qual será o destino do João Gomes? Será que ele vai para o Lyon? Será que ele vai ficar no time do Flamengo? Muita gente tem me perguntado e a gente vai fazer essa resenha daqui a pouco em relação a Flamengo versus Nova Iguaçu. Um baile vermelho e preto no Maracanã com direito a 2 gols do Gabigol, 2 gols do Pedro e também um gol do nosso zagueiro artilheiro. E por falar em zagueiro, a nossa zaga está muito bem servida. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal se vocês quiserem e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E começar o vídeo aqui falando sobre Agustín Rossi, que agora não tem jeito mais, já era. Ele fechou com o Al Nassr e quem estava esperando com que ele chegasse agora em janeiro, em fevereiro, que o Boca Juniors tivesse ali um bom senso de o liberar para o time do Flamengo, pode botar seu boi na sombra aí, porque ele não vai vir para o time rubro-negro agora. Ele fechou com o Al Nassr, mas o pré-contrato, que muita gente estava em dúvida, muita gente nos comentários no vídeo de ontem me perguntando, Pedro, ele não vem mais para o Flamengo? Porque, tipo, por que o Boca Juniors negociou ele se ele tinha um pré-contrato? Como é que vai ser isso? Ele vai vir para o time do Flamengo, ok? Garanto para vocês, isso porque ele assinou um pré-contrato. E pré-contrato, sim, tem validade. Tá? O Boca Juniors negociou ele porque ele ainda é jogador do Boca Juniors até o dia 31 ou 30 de junho. Não lembro em que dia que termina o mês de junho. A partir do dia 1º de julho, ele já se apresenta para o time do Flamengo. Mas ele ainda é jogador do Boca Juniors. E ele não vai ter espaço para jogar no Boca Juniors. Então, por isso que o Boca Juniors negociou ele com o Al Nassr, que é o próprio time do Cristiano Ronaldo. Ele viajou para a Espanha, assinou com o Al Nassr e vai ficar lá até o meio do ano. Depois do meio do ano, ele se apresenta normalmente ao time do Flamengo. Então, mesmo tendo pré-contrato, sim, o Boca Juniors pode negociar ele, e mesmo ele tendo pré-contrato, não. O Al Nassr não pode ter ele por mais do que a data ali do contrato dele com o Boca Juniors, que é dia 30 de junho. Então, a partir do dia 1º, ele se apresenta normalmente no Ninho do Urubu, e aí vai dar o começo ali, o start, né, o ponto inicial para ele no time do Flamengo. Estou muito feliz porque a gente sabe que é um jogador, que é um goleiro que vai ajudar muito o time do Flamengo, mas por uma outra parte aí estou triste dele não poder chegar agora. Só que também a proposta era irrecusável, né? 6,5 milhões de reais para ele ficar até o meio do ano. O Boca Juniors não pensou 2 vezes em relação a fazer essa negociação. E nação rubro-negra, falar o que da atuação que a gente teve ontem contra o Nova Iguaçu? Espetacular, fizemos ali um baile em vermelho e preto dentro do Maracanã e quem sofreu foi o adversário. Porque quando está a nação rubro-negra junta com jogadores que estão com vontade, garra ali para vencer, fica muito difícil de parar o rubro-negro mais querido do Brasil. E para começar, Mateuzinho, né? Quero elogiar muito o Mateuzinho, que para mim em breve pode acabar tomando essa vaga do Varela. E isso porque o Mateuzinho está com uma qualidade espetacular na hora de chegar no ataque, isso aí ele sempre teve. E em relação à sua parte defensiva, o atleta tem melhorado, tem conseguido desarmar mais na zaga do que estava conseguindo há um tempo atrás. Então, para mim, o Mateuzinho é um cara que pode conseguir a vaga de titular em breve e foi muito bem, né? Deu 2 assistências para os gols do Flamengo. Primeiro gol ali do Pedro. Pedro também
fora de série. Gabigol é outro que eu vou falar, mas Gabigol só entrou no segundo tempo, também destruiu o jogo. Mas foi lá, ó, Pedro fez o gol. Fabrício Bruno, como a gente está bem servido na zaga, né? Em relação ao Fabrício Bruno aí, em breve também ele pode tomar a vaga de titular de alguém, porque ele está jogando muito bem pelo rubro-negro mais querido do Brasil. Em relação ali ao Gabigol, entrou no segundo tempo, entrou arrebentando a boca do balão, já fazendo um gol, depois fez outro gol. Então o Flamengo está muito bem, pelo menos nesse início de campeonato. A gente deu uma vacilada ali com o Madureira, mas acredito que o verdadeiro Flamengo seja esse, do Flamengo contra a Portuguesa e também contra o Nova Iguaçu. Porque contra o Madureira ali o time estava apático também, eu não gostei da atuação praticamente do time todo. Um outro detalhe, o Matheus França é um moleque que a gente vem observando nos jogos, que a camisa não pesa, ele tem ido muito bem, tá? Apesar da idade nova, e é por isso que os europeus estão babando por ele. Mas, segundo o que o Braz disse, ele vai continuar no time do Flamengo. E o Vitor Pereira está conseguindo pôr em prática rapidamente o seu planejamento, que é de conseguir furar as retrancas adversárias, né? Contra o Madureira não conseguiu, mas contra o Nova Iguaçu conseguiu, contra a Portuguesa conseguiu, e fazendo gol sempre no comecinho do jogo. Então, parabéns ao time rubro-negro. Tá em primeiro lugar no Campeonato Carioca, até porque a gente tem um jogo a mais, mas estamos bem, estamos caminhando ali para uma classificação e para cima deles, porque sábado que vem tem já Flamengo versus Palmeiras, e esse é o jogo principal. Terça-feira a gente ainda joga uma partida pelo Carioca, mas sábado é aquela partida que a gente vai ver quem é quem. E agora falando sobre o curioso caso do João Gomes, né, que nem estava mais treinando e voltou a treinar. A vontade da torcida, pelo que a gente lê nos comentários, é de que ele fique, não é de que ele vá embora nem para o Lyon, nem para o Wolverhampton, que ele já não vai mais, que o Flamengo já dispensou a proposta, que para mim era pouca realmente, por isso que eu botei preço de banana, preço de pinga para a gente vender o João Gomes, um jogador dessa qualidade, por 17 milhões, 16 milhões de euros, negativo, está muito baixo o valor do atleta. 19 milhões de euros, a princípio, é o que a gente tem na mão em relação ao Lyon da França. John Textor quer ele de qualquer jeito. Agora está naquele momento de convencimento do atleta de que vale a pena ir para a França. Se não for para a França, ele vai ficar aqui no time do Flamengo. E como o John Textor está fazendo isso? Conversando com ele em relação à parte salarial, né? Que é uma coisa que sim, pode atrair bastante o atleta para poder fechar e ir para a França. Que esse é o desejo do Flamengo, esse é o desejo do Lyon e a princípio não é o desejo do atleta. Mas vamos aguardar, entrei em contato com a minha fonte em relação a essa negociação, uma fonte totalmente confiável, fidedigna, e essa fonte me afirmou que essa vai ser a semana decisiva para a gente saber se João Gomes vai fechar realmente com o Lyon ou se ele vai permanecer no time rubro-negro. E é o que eu até falei para minha fonte. O que não vai faltar é proposta de vários lugares, no meio do ano, no final do ano, porque o João Gomes é aquele volante de excelência que a gente tem. Apesar do Gerson ter entrado e ter entrado muito bem. Então até por isso que o Flamengo estava querendo negociar, porque viu que provavelmente o jogador ia perder espaço. Mas no momento que a gente está, galera, a gente precisa de todos os bons jogadores. Se acontece alguma coisa com alguém no meio de campo, a gente tem ali o João Gomes para poder jogar, ou o João Gomes sendo titular, se acontecer alguma coisa com ele, temos ali um reserva à altura. O que não pode é a gente ficar desmuniciado nesse momento de Mundial de Clubes. Queria muito saber sua opinião, vamos aguardar. Essa semana provavelmente não passa essa negociação, e o que eu souber de exclusividade, eu vou trazer para vocês desse caso aqui do João Gomes. Agora, nação, separei até uma matéria aqui só para falar sobre a zaga rubro-negra. Há um tempo atrás a gente sofria muito com a zaga, né? De 2010 até 2019, mais ou menos, a gente sofreu muito com a zaga rubro-negra, né? A partir de 2019, chegou aí o Pablo Mari, o Rodrigo Caio arrebentou também em 2019, só que depois a gente foi tendo problemas ali, ó. Vendemos o Pablo Mari, o Rodrigo Caio sempre se lesionando, mas conseguimos fazer ótimas contratações, destacando aí o Fabrício Bruno, né? 4 gols pelo Flamengo, 2 partidas, 2 gols. O Fabrício tá brincando de jogar bola e em breve, na minha opinião, ele vai acabar tomando a vaga de titular, e eu queria saber de vocês, no lugar de quem? Davi Luiz, Léo Pereira? Porque o Fabrício Bruno tá pedindo passagem e já não é de agora. Para mim, caso ele consiga a vaga de titular, acredito eu que será no lugar do Davi Luiz. Mas queria muito saber a sua opinião pra gente fazer aquela resenha. Vocês acham também que ele tá merecendo a vaga de titular?
porque a zaga do Flamengo hoje em dia a gente está muito bem servido, né? Pablo entrou bem ontem, ok? Entrou com segurança. Fabrício Bruno errou numa saída de bola ali, mas depois compensou, fazendo gol e também tendo um restante da atuação bem segura. E isso por quê? Eu sempre explico. Erro no ataque, a gente às vezes releva. Mas erro na zaga acaba ficando marcado entre zagueiro, goleiro. Um erro desse acaba culminando em gol. Então por isso que é importante o zagueiro não errar, tá? Então no caso ali, a gente tem o Pablo, que foi muito bem, Fabrício Bruno, que está indo bem, o Davi Luiz, ótimo zagueiro, Rodrigo Caio, que vai voltar. O Vitor Pereira foi bem realista em relação a ele. Falou, ele não tem condições ainda de jogar direto, mas tem que ir entrando pouco a pouco. E é isso que eu acredito que vai acontecer. A gente também tem o Léo Pereira, que saiu do fundo do poço para estrelar ali como um dos melhores zagueiros atualmente do time rubro-negro. É isso, galera. Muito feliz da gente ter uma zaga desse jeito e ver um time assim a nível de seleção.